Mas a questão atual, o que está em jogo não é o meu futuro. Vivemos um momento que vai estar em jogo é o futuro de 200 e poucos milhões de brasileiros. Um pouquinho lá fora também. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o plano B se materializar numa fraude não favorável ao Lula, né? Ou melhor, favorável ao Lula. Temos eleições agora. Quando eu vi a reeleição de Dilma Rousseff em 2014, eu pensei comigo mesmo, não podemos esperar 2018, porque o Lula vem candidato. Eles não vão sair mais daí. Olha como é que está o Brasil. Por onde estamos indo, em todos os aspectos, sem exceção. E eu sempre costumava dizer, e falo ainda, que tão ou mais grave que a corrupção é a questão ideológica. Daí sozinho em casa, resolvi, eu vou vir candidato em 2018. Mas eu preciso de um partido político. Não vou ter apoio quase nenhum da imprensa. O partido político vai ser um partido pequeno, que os partidos médios e grandes fazem seus negócios. Não vou ter tempo de televisão. Se crescer um pouquinho em pesquisa, vão tentar me destruir. Eu segui essa ideia. Vou embora. 2015, aproveitei um projeto em andamento na Câmara e emendei-o. Conseguimos o voto impresso, que era a única garantia que nós teríamos em 2018. Dizer que quem votou no João vai contar para o João. Quem votou na Ana ou na Maria vai para Maria. Dilma Rousseff vetou o nosso projeto. Vetou o nosso projeto. Nós derrubamos o veto. Não podemos deixar de esquecer que em 2014, em Quito, eu não vi isso na imprensa brasileira, pode ser que tenha sido publicado em algum outro jornal por aí, Dilma Rousseff em Quito, entre outras medidas, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. Vamos em frente. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal acolheu uma ação da senhora Raquel Dodge contra o voto impresso. É lamentável porque a frase de maior força na argumentação da senhora Raquel Dodge era de que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não temos qualquer garantia nas eleições. Mas agora o que é muito importante para vocês. O PT não esconde o que faz mais. Por favor, leiam 2 documentos apenas. Primeiro, o caderno de tese do PT de 2015, na Bahia. E depois o outro documento, a análise da conjuntura de 2016. Está na página do PT. Ninguém está inventando nossa. Eu quero me referir agora aos jornalistas do Brasil. Ninguém mais do que eu tem consideração para com vocês. Se vocês lerem com atenção os 2 documentos, entre outras barbaridades, vocês vão ver lá claramente escrito que o PT vai buscar, sim, o controle social da mídia. Vocês vão perder a liberdade. Sei que nem todos têm hoje em dia, né? Mas quem tem alguma liberdade vai perder completamente essa liberdade. Pesquisa da Folha. Pelo amor de Deus.
o dono da Datafolha discutindo a sua pesquisa na Globo News. A narrativa agora é que perderia eu no segundo turno para qualquer um. A grande preocupação, realmente, não é perder no voto, é perder na fraude. Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Jornalistas, pensem sobre isso. Eu quero eleger meus amigos, deputados federais. Vocês lembram quando eu falava lá atrás, né? Ninguém queria aprovar projeto. A imprensa malha a mim, desce o cacete em mim. Nunca aprovou projeto nenhum. Não produz nada no Congresso. Mas tudo bem, vai em frente. Para eu conseguir aprovar o voto impresso, eu batia nas costas, deputado por deputado. Você acredita no voto eletrônico? Muitos diziam, se não acreditar, você não estaria aqui. E para presidente? Eu não sei. Qual o grande argumento que eu usei para basicamente, se eu não me engano, segundo o Espiridião Amin, que me ajudou muito nesse projeto de Santa Catarina. Um abraço para o Espiridião Amin, estou com saudade de você. Nós tivemos, se não me engano, 443 votos para derrubar o veto. Isso é quase unanimidade. Nós derrubamos esse veto e o argumento que eu usava, eu falava, deputado, pode ser, em tese, que em 2018 não apenas tenhamos o voto fraudado para presidente, temos também voto para deputado federal. Porque, da mesma forma, na maioria das sessões do Brasil, quem aparelhou o TSE, com todo o respeito que eu tenho aos senhores ministros, que não têm conhecimento de informática. Não é porque a pessoa é ministro, sabe de tudo. Eu falava para eles, o TSE, desses programas, né? Pode inserir, via fraude, uma média de 40 votos para o PT. Para o PT. Na maioria das sessões do Brasil. Vamos fazer uma bancada enorme de parlamentares. Enorme. Além de possivelmente ter o presidente lá. Acabou, meus deputados, se essa fraude fizesse presente nessa tese minha, acabou a democracia. O Haddad eleito presidente, ele já falou isso. Você não falou, vocês sabem. Assina no mesmo minuto da posse o indulto de Lula. E no minuto seguinte, nomeia o chefe da Casa Civil. Vocês aí da imprensa, você sabe quem vai ser o ministro das Comunicações? Frank Martins. Meus amigos das Forças Armadas. Quem será o ministro da Defesa de vocês? Ou o nosso, né? Eu sei que tenho a consideração, o apoio de grande parte de vocês, não como instituição, Marinha, Exército, Aeronáutica, mas como amigos e cidadãos que vocês são, e mais do que o direito, né? Ter o dever de votar. Encerrando por aqui essa preocupação minha com as eleições. E tudo estava chamando muito atenção. Palocci contou igualmente que fraudar as urnas eletrônicas fazia parte do processo para a implantação do socialismo no Brasil. O projeto acabou muito prejudicado pela reação de outras correntes ávidas por uma fatia ainda maior de poder. Por conta dessas ações, os eleitos constavam nas listas com os outros partidos da base governista, em cada pleito, acrescentando que os políticos contemplados sabiam de antemão
que teriam o dever de indicar funcionários comissionados federais, estaduais e municipais, também com o propósito de agir em prol da implantação do regime socialista. O professor Diego Aranha, que existe ainda a possibilidade de fraude interna. Obviamente, os peritos criminais não estão aqui a dizer que existe algum tipo de fraudador dentro do TSE, nunca diremos isso e acreditamos que todos que estão lá são corretos. Mas o que está a se dizer aqui é que a democracia de um país não pode estar sujeita ao controle de alguns poucos técnicos que têm acesso ao código-fonte e também às chaves criptográficas. É necessário haver um controle do controlador. Garantir a auditoria ao próprio sistema eletrônico que se pretende ver se está sendo fraudado ou não, é garantir ao fraudador fraudar a própria programas de computador que compõem a urna. Dentre essas instituições está o Supremo Tribunal Federal e também está o Departamento de Polícia Federal, dentro do qual os peritos criminais federais com especialização em informática são aqueles que têm habilidade para interferir. E o fizeram. Participaram do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Teste esse que foi composto, talvez, pelos maiores nomes da computação do Brasil. E o resultado foi que esses profissionais conseguiram, sim, encontrar diversos vícios, diversas falhas no sistema eletrônico de votação. A título de exemplo, conseguiram esses profissionais fazerem ataques ao sistema de inicialização da urna. Conseguiram gerar um boletim de urna falso. Conseguiram também obter a chave criptográfica da urna. Conseguiram ainda, e o que é mais grave, recuperar a ordem do RDV, que é o Registro Digital do Voto, e é o que garante o sigilo do voto. E, portanto, conseguiram identificar qual era o primeiro, o segundo, o terceiro voto de cada um dos eleitores. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase, a seita do santo byte tem no altar o BU. O BU não prova nada, excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu, porque cada voto contado deve ser público. O BU informa ao senhor, excelência, o total. Nem no condomínio onde eu moro não aceitariam uma eleição assim. Imagine, excelência, se eu fosse candidato a síndico, colhesse a urna e fosse contar dentro do meu apartamento e voltasse e comunicasse aos condôminos. Aqui está o resultado, eu fui eleito. Aqui, senador, para comentar que esse material criptográfico teve o acesso negado aos especialistas que estiveram no TSE para desenvolver os testes de segurança, como o professor Diego vai atestar na fala dele em seguida. Com esse material criptográfico, programas stealth, camuflados, capazes de, nas 95% das sessões para as quais não está prevista a impressão do voto, fraudar percentualmente as votações de forma indetectável sob as regras atuais para fiscalização externa, inclusive, como eu comentei, em relação à votação paralela, os quais poderiam ser antecipadamente confeccionados e plantados à sorrelfa para inserção por terceiros, inclusive desavisados do risco, como se fossem programas legítimos, pois passarão como tal perante os dispositivos internos de autenticação ao longo de qualquer dos pontos intermediários da cadeia de custódia dos componentes do referido sistema, com efeito nefasto de contaminá-lo para fins inconfessáveis, com agravante no fato de os entes contratados para custodiar esse material criptográfico não terem vínculo ou obrigação com o Estado de Direito Nacional, o que compromete o cerne da nossa atual democracia. Quando tentamos, com esse argumento, impugnar a licitação, o argumento do TSE, o senhor não vai acreditar, os senhores não vão acreditar. Para nós do CEMIND, do Comitê Multidisciplinar Independente, está no edital, mas não vai ser feito, nós não vamos entregar. Agora, de novo, há uma resistência, o TSE não quer imprimir o voto, é isso? Senador, infelizmente, eu acho que é muito pior que isso. Porque o edital que foi feito, a pretexto de cumprir a lei, que terceirizou praticamente tudo, basicamente abriu o cofre de segurança do sistema eleitoral brasileiro, em troca de um simples termo de sigilo, para que uma empresa estrangeira que ganhou a licitação pudesse
conhecer todo o nosso sistema, inclusive o material criptográfico, que é, digamos, o alicerce do mecanismo de proteção que a Justiça Eleitoral alega ter construído no seu sistema, para que essa empresa possa desenvolver um sistema de votação de impressão do voto integrado ao sistema que existe hoje para as urnas eletrônicas, sendo que não haveria nenhuma necessidade de entregar o código do sistema eleitoral para uma empresa que tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português, que não tem nenhum compromisso com a legislação brasileira, inclusive de cumprir o tal termo de sigilo sobre o conteúdo do material dos sistemas que eles receberiam a pretexto de desenvolver o voto impresso. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. E esse edital não foi contestado por ninguém? Esse edital foi contestado pelo CEMIND em 7 petições, cujas cópias estão na minha mão.